afirmar que, com a legalização do aborto, o número de abortos diminui. E aqui a gente vai direto para os dados. Nos Estados Unidos, eu falei para os senhores que o aborto foi legalizado no início da década de 70. Tinha 193 mil abortos e 500, para uma população aqui de 205 milhões. 5 anos mais tarde, chegou no 1 milhão de abortos. Daí chegou. E a população nem aumentou tanto assim. 10 anos depois, 1,5 milhão. A gente está falando de um aumento de 626%. 89, 1,5 milhão, e depois teve um decréscimo, hoje está nos 800 mil, que também é muito maior do que perto dos 200, quando ele foi aprovado. Aqui, eu fiz a proporção, né, do número de abortos em relação à população, e a gente tem aí a curva do número de casos de aborto nos Estados Unidos. Só que todo mundo, até uma criança de 5 anos, percebe que está aumentando o número de casos de aborto, né? Vamos ver um outro país, a Suécia. Lá, o aborto foi legalizado em 39. Tinha mais ou menos uns 500 abortos. 10 anos depois, 5.500 abortos. A gente vê que 30 anos depois chegou em 13 mil e em 2010 em 37 mil. Aqui está a curva, eu peguei os 3 marcos aqui onde eu achei a população para fazer do número de abortos na Suécia. Na Espanha, a Espanha, o aborto foi legalizado em 85 e em 87 a gente tinha uns 17 mil abortos. Em 2011, 118.359, um aumento de 488% no número de abortos. E aqui, então, está a curva de crescimento do número de abortos na Espanha. Então, um fato interessante é a Inglaterra. A Inglaterra, ela legaliza o aborto em 67. 40 anos depois, um senhor chamado Lord Steele, que era um militante pela legalização do aborto, ele se assusta quando ele vê o número de abortos, como tinha aumentado. E ele fica tão assustado que ele vai à imprensa, né? Saíram várias reportagens que ele falava assim, olha, era inimaginável que o número de abortos chegaria a essa proporção. Quando a gente militava pela legalização do aborto, a gente não tinha noção que isso pudesse acontecer. As mulheres estão recorrendo ao aborto quando o seu método contraceptivo falha. E é isso que acontece numa sociedade que legaliza o aborto. O aborto passa a ser mais um método contraceptivo. Eu engravido, eu aborto. Eu engravido, eu aborto. É isso que acontece.